E aí galera, tudo bem com vocês? Acredito que não, né? A maioria já deve ter lido algo sobre isso, mas o clima esquentou no vestiário do Cruzeiro após o empate em 0-0 contra o Ceará. E hoje, né, a informação nesse exato momento é de que provavelmente Rogério Ceni não será mais o técnico do Cruzeiro. Basicamente o que aconteceu é que após a entrevista coletiva do técnico aos jornalistas, o Rogério voltou ao vestiário para fazer o fechamento ali com os jogadores e durante essa última reunião, supostamente o Dedé teria abordado ali o treinador na frente de todo mundo e cobrado a ausência do Thiago Neves na partida, dizendo que o Thiago é um jogador muito importante para o grupo e que deveria ser mais utilizado. Diante desse questionamento, a informação é que o Rogério não respondeu ao Dedé, apenas pegou as coisas dele e saiu fora. Inclusive, ele não deixou o Castelão junto com a delegação do Cruzeiro, ele saiu antes e separadamente do resto aí dos atletas e a comissão em geral. Eu tô gravando esse vídeo aqui às 3h20 da tarde, até o momento não há um anúncio oficial da saída do treinador, mas parece que a decisão já foi tomada pela diretoria, que até já pensa aí em novos nomes, né, em quem será o nosso próximo técnico, mas eu acho que no exato momento que for anunciada a demissão de Rogério Ceni, eu não consigo mais enxergar no Cruzeiro saída para o rebaixamento. Eu acho que a gente não vai mais conseguir evitar a queda e não é a figura do Rogério em si. Eu não acho que o Rogério Ceni seja um grande treinador no momento. Eu acho que ele vai ser um treinador muito melhor no futuro, ele tem capacidade para isso. Hoje eu ainda acho que ele comete muitos erros bobos, especialmente, né, a insistência em alguns jogadores que a gente já viu que não estão funcionando, como Marquinhos Gabriel e David, principalmente, mas não só eles. Agora, a saída do técnico Rogério Ceni vai significar que os jogadores venceram de novo. E eu digo que venceram de novo porque foram eles mesmos que tiraram o Mano daqui. O Mano Menezes, que é o técnico que reuniu esses caras, que é talvez o melhor gestor de vestiário do futebol brasileiro, nem o Mano Menezes conseguiu dar jeito nesses caras. O Rogério Ceni chegou e, segundo informações lá do jornal Hoje em Dia, os jogadores decidiram derrubar o Rogério depois do jogo contra o CSA, que foi o segundo jogo nessa sequência, porque não gostaram da forma que o Rogério cobrou os atletas após a partida na coletiva. Eu não acho que exista treinador que consiga lidar com isso, que consiga resolver essa questão, porque os jogadores se sentem donos do clube, eles fazem o que eles quiserem, porque não tem diretoria, não tem pulso firme. Quem tá lá na diretoria, né, ou é um camarada completamente inapto, como é o caso do presidente, ou é Itair Machado, que é amiguinho de jogador, um cara com inúmeras denúncias de irregularidades, um cara que quase zerou já o Código Penal, de tanta coisa que já foi acusado. Então, basicamente, não existe ninguém no Cruzeiro com capacidade de cobrar os atletas. Quando apareceu um técnico disposto a fazer isso, que tentou modificar as coisas, o que aconteceu? Os jogadores derrubaram ele e a diretoria dá respaldo aos atletas, não ao treinador. Então, nesse momento, o Cruzeiro está completamente à deriva, não sabe para onde está indo, e quando você não sabe para onde vai, normalmente você cai para a Série B. A entrevista do Dedé, para mim, deixou bem claro que nós não temos referências em que nos escorar nesse momento. Até um cara que eu acreditava ter respeito e gratidão por essa camisa, depois de ter ficado 3 anos no Cruzeiro mamando nas tetas do clube sem jogar, até esse cara, no momento de dificuldade, se mostra apenas mais um paneleiro e corporativista como todos os outros. E aí a gente tem que ressaltar, né, que raça vagabunda é o jogador medalhão de futebol, porque eles são idolatrados pela torcida, ganham absurdos de dinheiros, eles nunca estão errados, eles transferem a responsabilidade para todo mundo e seguem se protegendo, se defendendo, daqui a pouco vão estar em outro clube sugando da mesma forma que sugaram com o Cruzeiro. Gente, o Cruzeiro não pode continuar sendo refém desses caras, nem os da diretoria e nem os de dentro de campo. A minha decepção com o Dedé, caras, é uma coisa assim completamente sem tamanho, na boa mesmo. É o único jogador desse elenco, por exemplo, que eu tenho camisa com o nome aqui. E é um cara que eu jamais esperava uma apunhalada nas costas como essa. Aí tem gente falando, nossa, mas tudo isso por causa do Rogério Ceni? Não é a figura do Rogério Ceni, é que ele claramente foi uma das únicas pessoas que chegou ao Cruzeiro nos últimos, 5 anos, que está preocupado com o clube, que está tentando fazer algo direito. E o caráter do Rogério Ceni, ninguém questiona. O cara teve 20 anos de futebol lá no São Paulo, não sei o quê. O Rogério Ceni é um treinador que ele tem muita coisa para melhorar, mas enquanto ser humano, enquanto figura, não há o que a gente questionar, ou dele ser duas caras, dele fazer sacanagem. Ele apenas identificou os jogadores que não estão rendendo bem e tirou. Ele está errado em fazer isso? Por exemplo, perguntaram na coletiva por que ele não botou o Thiago Neves. Ele falou que ele precisava de um meia um pouco mais de velocidade e ele está considerando muito a questão do rendimento nos treinamentos. Segundo ele, né, o Maurício estava treinando bem e tinha aquela coisa do brilho no olho, o cara que entra querendo fazer alguma coisa, e de fato o Maurício tentou fazer alguma coisa, errou quase tudo,
Mas, porra, ia botar o Thiago Neves ou o Maurício naquela situação? É lógico que o Maurício era mais indicado. E esse é um dos grandes problemas do Cruzeiro, é jogador que só joga com o nome. Tem que parar de contratar grife, a gente precisa de jogador, a gente não precisa de fama. Eu realmente achava que a panela do elenco do Cruzeiro era menor, sabe? Assim, jogadores como Thiago Neves, Edilson, Egídio, Robinho e Fred, esses 5 todo mundo sabe que tem ali uma união entre eles, a gente sabia que eles são aí líderes do elenco, são jogadores que são ouvidos lá dentro. Tudo bem, até aí não é problema. O problema é quando as pessoas colocam as suas vontades acima das necessidades do clube. O Cruzeiro está hoje na zona de rebaixamento, ele ganhou 4 jogos em 21 no Campeonato Brasileiro. Pensa no absurdo que é isso. E o Cruzeiro jogou 4 jogos atuando o quê? Com reservas, com garotos? Não, gente. Quem jogou 95% desses jogos foram os titulares, os medalhões, e eles nos colocaram nesse buraco. E pior do que jogador ruim é só jogador vagabundo, sabe? É jogador sacana, é jogador que não se importa com a camisa que veste. Infelizmente, parece que a maioria dos nossos jogadores, principalmente os mais velhos, se enquadram nessas características, são caras que não estão nem aí pro Cruzeiro, a gente tá pior a cada rodada, aí termina o jogo, em vez dos caras tentarem se unir, tentarem melhorar, gente, o Dedé fez um jogo horroroso, o Dedé entregou contra-ataque, a gente poderia ter perdido se o Matheus lá do Ceará não erra aquele gol no final, o Dedé se acha no direito de cobrar alguém depois da partida que ele fez, e cobrar o Thiago Neves. Thiago Neves tem 29 jogos pelo Cruzeiro na temporada, marcou 8 gols, pô, puta média, né? Gol de pênalti, um gol de falta, enfim. Eu só me lembro do Thiago jogar bem 2 jogos nesse ano, que foi aquela partida contra o Fluminense na Copa do Brasil, que a gente empatou 2-2, foi pros pênaltis e a gente se classificou nos pênaltis, e o jogo contra o Santos, que foi a estreia do Rogério Ceni, que o Thiago Neves marca um gol e dá assistência pro outro, né? Ironicamente, ele e Fred decidiram aquele jogo. Isso mostra o quê? Os nossos jogadores mais jovens, os que têm vontade, né, estão aí, Marquinhos Gabriel, David, enfim, essa galera que tá jogando. Os caras são ruins, tá? O time é ruim. O time do Cruzeiro atual é fraco. E os jogadores mais velhos, que em tese deveriam assumir a responsabilidade, estão de sacanagem. E a partir do momento que eles fritaram o Mano Menezes, fritaram o Rogério Ceni, qual é a segurança que o próximo treinador, se realmente for trocado agora, não vai ser fritado também? Não dá pra gente ter nenhuma garantia com esse grupo. E só pra falar um pouquinho sobre o Thiago Neves, que é um jogador que na minha opinião é extremamente nocivo pro Cruzeiro dentro de campo, pela lentidão que ele tem, pela incapacidade física que ele tem de se movimentar em campo, e agora parece que ele ainda é mais nocivo fora dele, né? Porque não basta ser paneleiro e andar em campo, né? E alguém é inocente o suficiente para achar que esse fato do Dedé pedir a palavra, questionar o treinador, não teve nada arquitetado previamente, isso foi uma coisa ali de momento, é lógico que não foi, gente, é lógico que isso foi pensado. E eu realmente estou muito decepcionado com o Dedé por ele ter apenas se provado mais um, né? É mais um, é um jogador como todos os outros que só quer dinheiro. E nessa hora que eu me pego pensando se talvez a gente não precisa de um rebaixamento para conseguir expurgar tudo de ruim que existe no Cruzeiro, no grupo de jogadores e principalmente na diretoria. Eu sempre fui muito contra isso, eu fiz vídeo, acho que semana passada falando sobre isso, que eu acho que o clube tem que se reerguer na Série A, você não precisa ser rebaixado para criar vergonha na cara, e eu ainda acho que é possível se reerguer na Série A. Mas talvez com tudo que esteja acontecendo, cara, precisa de um rebaixamento mesmo. É aquela lógica de que às vezes você tem que amputar um membro, né, para não morrer o corpo todo. E o Cruzeiro tá morrendo, gente. O Cruzeiro está simplesmente deixando de existir, ou pelo menos deixando de se existir grande como era até então. E é lógico que eu vou continuar torcendo até o final para que o Cruzeiro se salve e evite o rebaixamento. É simplesmente eu não consigo torcer para o Cruzeiro perder. Se o Cruzeiro está em campo, eu quero que ele ganhe. A questão é que a gente olha para essa situação com pessoas que colocam suas vontades, seus desejos de poder acima da necessidade do clube, não conseguem enxergar a dificuldade que a gente está vivendo. Isso é impossível de dar certo. E seja quem for um novo treinador aí, se o Cruzeiro realmente tem essa troca de comando agora, a única hipótese disso funcionar é se chega um novo treinador e ganha um monte de jogos seguidos, sabe? Porque no primeiro tropeço os caras queimaram o Rogério. Então, assim, se vem um Dorival da vida, que é um técnico que também tem histórico de barrar medalhões lá no Flamengo na passagem do ano passado, então também tem um risco de dar merda. Mas se vem um Dorival da vida, ganha um jogo, perde o segundo, qual é a garantia que os caras não vão queimar o Dorival também e tentar trazer, sei lá, um outro orelha seca qualquer, aí um Filipão, um Cuca, qualquer outro. E esses caras, principalmente Filipão e Cuca, eu nem pensaria em trazer pro Cruzeiro,
porque eles normalmente chegam no clube, arrumam problema com quase todo mundo, e na situação que a gente tá, ou a gente começa a ganhar agora, ou então é Série B certa, não tem nem o que discutir. E eu falo de Dorival Júnior porque quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar, quando o Mano Menezes caiu, eu falei em alguns vídeos que achava que o Dorival era o nome mais indicado para trabalhar no Cruzeiro. Mas é impossível a gente virar e falar assim, não, é só trocar o técnico. Não é trocar o técnico. Se o problema fosse o técnico, tinha tirado o Mano e tinha resolvido. O problema é para cima, né, na diretoria, e o problema é também para baixo no grupo de jogadores. O Mano teve sua parcela, o Rogério tem sua parcela também, afinal todos cometeram erros, mas com esse grupo de jogadores e com essa diretoria, é impossível a gente enxergar alguma coisa boa. Se eu sou um treinador consolidado hoje e recebo um convite do Cruzeiro, eu só aceitaria trabalhar lá se eu pudesse tirar esses cretinos do grupo. E quando eu digo tirar os cretinos do grupo, e talvez eu ache que isso foi um pecado do Rogério Ceni, não é deixar no banco. É tirar completamente do convívio. Você não vai treinar no mesmo horário que meu time. E eu acho que isso sim foi um erro do Rogério Ceni, que a maçã podre continuou ali e acabou apodrecendo o resto. Afinal, jogadores como Edilson e o Sassá, eles até não estão sendo mais relacionados, né? E aparentemente não há problema físico. A questão é realmente comportamental, né? É entrega nos treinamentos que o Rogério não vinha identificando. Então, a partir do momento que tirou esses jogadores, eles continuaram trabalhando com o grupo diariamente. Eles apenas ficavam no banco ou não viajavam, mas em momento algum o jogador foi afastado. E eu acho que tem que afastar. Eu realmente vinha enxergando uma melhoria no time. Taticamente o time conseguiu passar a jogar de uma forma diferente, a coisa começou a funcionar melhor. O jogo de ontem, por que a gente não ganhou do Ceará? Porque os caras são burros. Porque o Pedro Rocha me perde gol debaixo da trave. Porque o David perde gol debaixo da trave. Porque todo mundo perdeu gol debaixo da trave. O Ceará também teve suas chances nas cagadas que a gente cometeu na defesa. Mas se o Cruzeiro simplesmente faz 1 ou 2 gols daquelas chances claras que a gente teve no primeiro tempo, a gente ganhava o jogo. Porque o time do Ceará está numa fase tão ruim quanto a nossa e também tem muita dificuldade para fazer gol. Eu sinceramente acho que o Cruzeiro tinha muito mais chance de salvação jogando com jogadores ruins e comprometidos do que com esses sanguessugas aí que ganham 1 milhão por mês de salário. Dedé, por exemplo, né, é o zagueiro mais bem remunerado do futebol brasileiro, não tá jogando nada, né, faz uma partida horrorosa como fez ontem e se acha no direito de cobrar alguém, cara. É isso, assim, a falta de autocrítica desse elenco do Cruzeiro é o que mais me irrita. Eu não acredito mais nesses jogadores e justamente são eles que têm a capacidade de nos salvar. É como se a gente estivesse dependendo de um câncer para continuar vivo. E eu confesso que já estou desenganado. Talvez amanhã eu consiga ter cabeça fria o suficiente para enxergar soluções, achar que a coisa vai funcionar. Mas hoje, sinceramente, eu estou muito decepcionado, desanimado, assim, desesperado, cara. Nesse exato momento eu digo, se não cair é milagre. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Se gostou, né? É difícil ter gostado, mas deixa o like aí. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para você também opinar sobre essa situação. Só reitero, né? Eu tô fechando esse vídeo aqui, talvez o Rogério já tenha sido demitido ou não, mas enfim, não dá para fazer outro vídeo no meio do caminho para explicar de uma situação, porque realmente tá muito complicado, mas a essência do que eu penso tá passado aí. Eu quero que vocês também opinem pra gente abrir uma discussão sobre o que é que pode salvar o Cruzeiro, se é que tem alguma salvação nesse momento tão complicado, tá? Obrigado aí por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!